Na aula de hoje nós vamos falar de circunferência. E a primeira coisa a fazer é diferenciar o círculo e a circunferência. A primeira imagem apresentada aqui é um círculo, porque ela tem o contorno e toda a região interna pintada, enquanto que a outra imagem, que tem somente o contorno, é uma circunferência. No vídeo anterior, eu mostrei que uma circunferência poderia ser obtida a partir de uma superfície cônica, quando essa superfície era cortada por um plano perpendicular à reta que gerou a superfície cônica, conforme a imagem está mostrando. Vamos verificar as etapas dessa imagem. Então, a partir de uma superfície cônica, eu tenho um plano que corta perpendicular à reta que gerou a superfície cônica, que é a reta que passa aqui no centro, e nós vamos obter, então, uma circunferência. Bom, uma circunferência, ela é composta de infinitos pontos, um bem pertinho do outro, formando essa linha. Note que aqui eu coloquei uns pontos maiores para que ficasse mais fácil para visualização, mas são infinitos pontos que formam essa linha que é a curva da circunferência. Esses pontos, ele tem uma característica específica, eles são equidistantes do ponto central. Ou seja, eles têm a mesma distância do ponto central, todos os pontos. E essa distância já é conhecida nossa. Ela é o raio da circunferência. Então, podemos definir circunferência como o conjunto de todos os pontos que distam R do ponto central, que distam o tamanho, a distância R, a medida R do ponto central da circunferência. Essa é a definição da curva circunferente. O estudo da circunferência vai ser feito no plano cartesiano. Então, aqui eu tenho representado uma circunferência de centro 3 e 4 e um ponto P qualquer nessa circunferência. O centro sempre vai ser denotado por XC, YC. XC, que é a abscissa do ponto, e YC, que é a ordenada do ponto central. O raio, que é a medida da distância entre um ponto P qualquer e o centro da circunferência, e o ponto P, que vai ter coordenada XY, porque ele representa um ponto genérico. Como que a gente calcula a distância entre o ponto P e C? A variação do x dos pontos ao quadrado, mais a variação do y dos pontos ao quadrado, e tudo na raiz. Essa fórmula nós vamos utilizá-la novamente. No entanto, a distância entre os dois pontos, o ponto P e o ponto C, é exatamente quem? É exatamente o raio. E aí nós vamos ficar com essa parte da sentença matemática. Nós vamos trabalhar a parte da raiz, x menos xc quadrado mais y menos yc quadrado, igual a r. E aqui nós vamos fazer uma manobra algébrica. Nós vamos elevar os dois lados da equação ao quadrado. Automaticamente, o quadrado e a raiz quadrada, por ser operação inversa, se anulam. E a gente vai obter a seguinte equação: x menos xc quadrado mais y menos yc quadrado é igual a r ao quadrado. E essa é a equação reduzida da circunferência. Maravilha! Agora nós vamos para o caso particular. O caso particular é quando a circunferência é centrada na origem. Então, aqui, o ponto central é o 0, 0. O raio continua sendo a distância entre um ponto P qualquer e o centro, e a gente continua tendo o P de coordenada x e y representando todos os pontos da nossa circunferência.
Para descrever a equação reduzida da circunferência centrada na origem, a gente vai usar a mesma equação anterior. Só que agora nós vamos substituir, no lugar do xc e do yc, o centro, que é conhecido, que é 0, 0. Ao substituir, note que vai ficar x menos 0, x, e y menos 0, y. Então, a equação reduzida de uma circunferência centrada na origem vai ser sempre x² mais y² igual a r ao quadrado. Logicamente, você não precisa necessariamente gravar essa equação, porque ela decorre da anterior. Vamos acompanhar agora um exemplo. Determine a equação reduzida da circunferência de centros C1 e menos 2 e raio de medida 3 e represente no plano cartesiano. Para resolver essa atividade, nós precisamos da sentença matemática que define a equação de uma circunferência. X menos xc² mais y menos yc² é igual a r ao quadrado. E aqui nós vamos substituir os dados. No caso, nós vamos substituir o centro, que é valor 1 e menos 2, e o raio, que é valor 3. O ponto C vai substituir a abscissa 1, x menos xc. Xc é 1 ao quadrado, mais y menos yc. O yc é menos 2. E tudo ao quadrado. E para finalizar, o r. O r é 3. 3 ao quadrado. Organizando a equação, x menos 1 ao quadrado, mais y menos com menos, mais 2 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, 9. E essa é a equação reduzida da circunferência de centro 1 menos 2 e raio de medida 3. Alguns alunos têm uma vontade imensa de vir aqui e desenvolver esse x menos 1 ao quadrado, não é isso que a gente tem que fazer. O exercício termina exatamente aqui. Agora, só faltou fazer a representação no plano cartesiano. Então, eu tenho um plano cartesiano. Onde está o ponto 1 e menos 2? Está aqui, ó. Ponto 1 e menos 2. E aí, eu pego 3 de raio e traço a circunferência. No caso, o ideal seria usar um compasso, tudo bem? Para fazer essa circunferência. Finalizamos a atividade. O resumo da aulinha de hoje. Quando você tiver uma circunferência qualquer, a equação reduzida da circunferência é dada pela sentença matemática x menos xc² mais y menos yc², tudo igual a r². Se essa circunferência estiver centrada na origem, você pode optar em usar a sentença matemática reduzida, que é x² mais y² igual a r ao quadrado. Esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!